Oi pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a paz perpétua do Immanuel Kant. Kant foi um dos principais filósofos do século XVIII e escreveu a paz perpétua em 1795, aos 71 anos. Nesse livro, Kant elabora um projeto de paz perpétua entre nações, um conjunto de diretrizes para serem seguidas pelos governos para que as guerras nunca mais aconteçam. E para isso ele faz uma interação entre a filosofia e o direito, e nesse livro ele vai expor então a questão filosófica da paz e também elaborar uma série de artigos a serem considerados pelos estados para que seja atingida então a paz perpétua. A principal ideia que o Kant elabora nesse livro é de que o estado de paz não é um estado natural. O estado natural do ser humano é um estado de conflito, então o estado de paz, por não ser natural, deveria ser um estado instituído. E essa instituição de um estado de paz deveria vir, segundo ele, pelo direito, pela lei, com uma constituição que prezasse pela liberdade e pela igualdade dos seres humanos. Kant pontua que em uma constituição em que o povo, os súditos, não sejam cidadãos, a chance de acontecer uma guerra é praticamente certa, principalmente porque os governantes não estariam submetidos à lei comum, e não estando submetidos à lei comum, os governantes não perderiam os seus confortos durante os estados de conflito, o que poderia fazer com que esses governantes encarassem a guerra como uma espécie de jogo, uma espécie de esporte, o que obviamente seria algo extremamente perigoso. Kant também defende a ideia de que, além das constituições particulares e soberanas de cada estado, de cada nação, também deveria existir uma espécie de liga de paz entre nações, cujo objetivo principal seria então a promoção da paz entre os países. Kant também vai fazer uma diferenciação entre os tratados de paz e essa Liga de Nações pela Paz, que ele sugere. Isso porque a Liga de Paz entre Nações teria como objetivo o fim de todos os conflitos, teria como objetivo a paz perpétua, para que a guerra nunca mais acontecesse, enquanto que o objetivo dos tratados de paz seria algo mais pontual, como o encerramento de uma guerra em específico e não de todas as guerras. E é importante destacar que ele não sugere que essa Liga de Paz seja usada para interferir à força em outro Estado. Isso porque, segundo ele, não existe nenhum tipo de legitimidade na interferência que um Estado faria em outro. Essas interferências à força de um Estado em outro, além de serem consideradas por Kant como algo ilegítimo, também são consideradas como uma ameaça a todos os Estados existentes e, consequentemente, uma ameaça à paz perpétua. E ainda falando sobre as interferências à força de um Estado em outro, Kant condena a postura de algumas nações europeias do século XVIII que interviram com bastante violência nas Américas, na África e na Ásia e classifica essas interferências violentas como abomináveis e injustas. Ele critica principalmente a introdução de exércitos europeus em países estrangeiros com os quais existia alguma relação comercial, principalmente no caso da Companhia Britânica das Índias Orientais, que levou a uma série de opressões e de conflitos intermináveis. E na seção de garantias à paz perpétua, Kant comenta que os estados não deveriam se preocupar no aperfeiçoamento moral dos indivíduos para a obtenção da paz perpétua, e sim se preocupar em conter os instintos violentos do indivíduo através da lei. E as relações de interdependência em uma sociedade também contribuiriam para uma pacificação gradual da sociedade, e uma dessas relações de interdependência seria o comércio entre nações. Para o Kant, o comércio seria algo com potencial para promover a paz, porque as pessoas, diante de uma guerra, teriam medo de perder o próprio lucro, perder os ganhos, e assim se posicionariam de modo contrário à guerra. E assim, a paz também poderia ser mantida através de um interesse comercial e não só de um ato de nobreza do espírito humano, provando que as relações de interdependência que existem em uma sociedade contribuem, então, sim, para a manutenção da paz. E no segundo suplemento desse livro, Kant defende que os governantes e os juristas deveriam dar ouvidos aos conselhos da filosofia, principalmente nos momentos de crise.
Segundo ele, o Estado não teria a obrigação de seguir os conselhos dos filósofos, mas sim de ouvir esses conselhos para ter uma perspectiva mais ampla sobre a situação. E a mesma coisa se aplicaria aos juristas, que, segundo Kant, poderiam usar a filosofia para o aprimoramento das leis. Então, aqui em Kant, a gente não tem a ideia de uma lei estática e imutável, e sim uma ideia de aprimoramento das leis. E esse trecho em que Kant sugere os conselhos da filosofia para os juristas e governantes me lembrou em alguns aspectos as ideias de Platão no livro A República, já que Platão também assinala as contribuições da filosofia para o governo. Mas a diferença é que Kant não sugere que os governantes virem filósofos e nem que os filósofos virem governantes, enquanto que para Platão, sim, quem deveriam governar seriam então os filósofos. Kant trabalha mais com a ideia da filosofia como uma conselheira para permitir que o governante e também os juristas tenham uma visão mais ampla sobre as situações, já que, segundo ele, o poder muitas vezes poderia cegar a visão do governante. E nesse contexto todo, a filosofia também poderia interpretar a política e com isso desmascarar algumas más intenções dos governantes. E no final do livro, Kant desenvolve a ideia de que a paz perpétua não é uma ideia vazia, e sim uma tarefa a ser resolvida gradualmente, pouco a pouco. Nesse projeto de paz, Kant elabora propostas práticas para a paz perpétua através da filosofia e do direito, e essa é uma obra extremamente importante para todos aqueles interessados na criação de uma cultura de paz e de um mundo menos sangrento. Essa aqui é uma leitura bem curtinha, mas uma leitura complexa, principalmente pelas frases longas que Kant elabora e também pelo uso das terminologias do direito, que para quem não é da área do direito, assim como eu, vai precisar de uma atençãozinha a mais. Esse então foi o livro de hoje e espero que vocês também tenham se sentido curiosos para conhecer esse projeto de paz tão importante desenvolvido por Kant. Por hoje então é isso, muito obrigado a quem assistiu e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Tchau, tchau!